Diálogo Nacional, programa 668. Hoje nós nos encontramos aqui na casa do Paulo Maia, sobre o qual nós vamos falar bastante durante o programa, que é a famosa pizzaria Mercato, que na Rua Marechal Astínfilo de Moura, ao lado do Portal do Morumbi. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Will. É um prazer enorme estar aqui com você, receber o Diálogo Nacional nesse programa cheio de vida e cheio de gente interessante. E vamos conversar bastante porque o tema do programa de hoje é possível mudar de vida? Olha, Rui, fazer um resumo rápido. Eu era um sedentário convicto e um fumante confesso. Ao longo da minha vida, eu fiz natação, depois fiquei 20 anos parado, fui acometido por um infarte, problema no coração, e coincidentemente estava abrindo a pizzaria. Tive uma conversa séria com o Papai do Céu, entre a vida e a morte, eu optei pela vida. Eba, estou de volta. E a partir daí comecei a voltar a nadar. Então nadava 500 metros, ficava ofegante, nadava 700 metros. E a partir daí foi evoluindo. Conheci um pessoal que me trouxe para as águas abertas, que são provas que acontecem de mês a mês. 5 no interior, nadando pelo nosso rio Paranapanema, em Avaré, na represa de Avaré, em Timbori, nas corredeiras do Atlântico, do Tietê, e 5 no nosso litoral, Ilhabela, Ubatuba, Caraguá. São provas que reúnem a família. A natação, como você sabe, é um esporte completo. É um esporte que reúne movimentos cardiovasculares, tronco, membro e, sobretudo, cabeça. E nessa empreitada da vida, cheguei ao ápice, que foi fazer a mancha. Então vamos dar uma brecada, dar uma marcha ré e vamos informar os telespectadores que o Paulo Maia, que é o proprietário da pizzaria Mercato, o Paulo Maia tem este livro, Diário de um Aquaman, onde ele conta toda essa epopeia da travessia do Canal da Mancha e outras coisas mais muito interessantes. Mas, Paulo, antes da gente entrar na natação propriamente dita, eu queria entrar um pouquinho no início da sua vida, na sua infância. Você conta no seu livro, logo na primeira página, uma lição de vida que você recebeu do seu pai. Queria que você transmitisse para o telespectador essa lição de vida. Pois é, papai era um homem advogado, perdeu o pai dele muito cedo, era também filho de um outro juiz, advogado, enfim, dessa tradição do Largo de São Francisco. E papai tinha 3 frases, uma era ser, ter e fazer. O ser é uma coisa existencialista, a gente precisa ser alguma coisa na vida. Seria um sentido vanguarda, né? A gente buscar o ser humano, buscar a bondade, a fraternidade e as coisas mais profundas da vida, evitando com isso o egoísmo, a intolerância e os descalabros. O ter, essa corrida do mundo materialista, individualista, que as pessoas estão se atropelando como se fossem verdadeiras sardinhas para chegar não sabe-se aonde, sabe-se lá onde. É um monte de gente correndo, parece cachorros mordendo o seu próprio rabo. E a outra seria o fazer. Então papai me deu essa verdade norte de a gente fazer. Porque quando a gente parte para o nosso desafio derradeiro, que seria o outro lado da vida,
As pessoas vão lembrar da gente, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente realizou, né? Tem uma famosa frase do Júlio César, imperador de Roma, depois de ter conquistado a Peloponésia, né? Toda aquela região ali do Mediterrâneo, invadindo ali as terras ali da Líbia, de toda essa parte do Oriente Médio, falou: "Che facciamo? In questa vida non si porta niente. Mette la luce, la mano sobre il cielo e coloca: dessa vida não levamos nada." Então ele carregava sobre o caixão e assim, dizendo: dessa vida a gente não leva nada. Então isso daí ficou na minha mente. Então assim, dentro da filosofia taoísta, tem uma frase que diz o seguinte: a gente não consegue mudar duas coisas, o ontem e o amanhã. E a gente tem que viver o presente enquanto presente. E o presente é aqui e agora. O melhor momento, o momento mais feliz é aqui e agora. Então vamos falar do ter e depois do fazer, nas lições do seu pai. Você teve a fase do ter. Nesta fase, você fumava, você me contou que fumava desbragadamente, você era muito tenso, você era estressado. E um belo dia, aliás, um mau dia, a grande surpresa, você sofreu problema cardíaco, infarto do miocárdio. A partir daí você ficou internado e você conta no seu livro o momento em que você viu uma luz se acender no quarto onde você estava internado. Qual foi a mensagem da passagem do ter para o fazer que essa luz determinou? Essa luz foi determinante porque parece que foi uma mensagem angélica para quem acredita nas canalizações de que a gente precisa rever a vida. A gente precisa transformar a vida. É como se como se a Terra tivesse num eixo gravitacional, pisando sobre ovos, e que de repente deu uma mudança. E essa mudança, às vezes no ter, a gente quer uma coisa sofisticada, é um óculos, é um carro, são coisas do consumo fútil, que ou a propaganda, ou a TV, ou a mídia produziu essa história, né? E quando aconteceu essa questão cardiovascular, Rui, você sabe que hoje o Brasil possui um alto índice, são mais de 40 milhões de brasileiros que têm problema cardiovascular. E uma dessas causas é o cigarro. O cigarro causa enfisema pulmonar, câncer de pulmão, câncer de fígado, câncer de esôfago. As mães que estão grávidas, elas vão passar quase que por osmose para as futuras gerações. Então, essa luz que você fala, que você observou bem no livro, essa foi determinante para a minha mudança radical de vida. Então hoje, parece que eu estou com 80 ou 90 anos, a idade cronológica não existe, mas as pessoas mais centenárias são aquelas pessoas que buscam um sentido maior da vida. E o sentido maior da vida estão nas coisas simples. Qual foi a influência do seu filho Jorge nessa fase da sua vida? Bom, o Jorge, meu filho, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, ele não suportava a fumaça. Então ele me atormentava. Onde ele podia, ele arrumava a mãe dele, começou a criar aquelas propagandas anti-tabagista. Então era o Mickey Mouse com X, com o cigarro na boca. Ele pegava meu maço, amassava, escondia, eu ficava buscando, eu não achava. Eu acredito muito nos sinais que a vida nos proporciona. Pode ser de uma criança, pode ser de uma pessoa que a gente encontra no destino. Então acho que tudo tem uma lógica, tudo tem um sentido da vida. E eu acho que ele me deu esse sentido. Ele falou, tipo, eu não suporto estar com você, com esse cigarro, com essa fumaça.
Eu falei, você tem razão. E parei de fumar. Isso depois do infarto? Não, isso foi depois do infarto. Foi depois do infarto. Aí, Paulo, você conta também no seu livro que o Jorge veio para dar a você raízes. E a partir daí, você diz, nasceram mais raízes. E uma delas foi o empresário que instalou aqui na Stínfilo de Moura a pizzaria Mercato, hoje vitoriosa, e depois mais uma filial da Mercato. No Campo Belo, Brooklyn. No Campo Belo, Brooklyn. Agora, dentro dessa teoria do fazer, as duas Mercatos não lhe trouxeram também, apesar de você ter largado o cigarro, estresse? Como é que você dominou esse estresse e como é que você conseguiu, aí vai entrar evidentemente a natação, a calma para conduzir os seus negócios? Na verdade, a vida de ser empresário no Brasil não é que a gente chega às 8 horas da manhã e 4 horas encerra-se o expediente, vai para casa e está tudo bem, está tudo legal. Ser empresário ou abrir uma pequena empresa é você levar a empresa nos teus sonhos, levar ela no teu coração, levar ela no seu dia a dia. Então você está na sauna no clube, você está jogando futebol com os amigos, você está nadando, você está pensando na empresa, né? Então como paralelamente na sua vida privada, particular, você trabalhar a empresa fora de você, e você ser, em vez de você ser um PJ, você ser um PF, uma pessoa física. Então essa dicotomia entre a pessoa física e a pessoa jurídica, no começo foi muito difícil, porque eu não estava acostumado. Eu era jornalista, eu era inquilino da Pena, morava no papel, certo? Viajava, escrevia aí para 20, 25 jornais, e o patrão era as histórias. Se tinha uma história bonita, interessante, densa, instigante, provocante, que pudesse abarcar o maior número de leitores, a gente ia atrás dessa informação. Então, assim, eu tive que descobrir um caminho ou um espaço do meu hard disk entre o lazer, o prazer e o trabalho. Tem uma frase chinesa que eu guardo muito no meu coração, que diz resumidamente: arrume um trabalho que você ame e você não terá trabalho para o resto da sua vida. Paulo, vamos guardar agora para os próximos blocos o Diário de um Aquaman, que é o livro que o Paulo Maia escreveu, aliás, junto com o Pir Marcondes, um grande jornalista, e o livro esse que o Paulo Maia, a edição é dele, ele está oferecendo 5 exemplares a vocês, telespectadores do Diálogo Nacional. Mande um e-mail para o endereço que está aí na tela, porém comentando o programa de hoje, principalmente aquilo que o Paulo Maia está transmitindo de viva voz e o que aconteceu na vida dele. O Diálogo Nacional hoje conversa com Paulo Maia, o primeiro brasileiro com mais de 50 anos que atravessou o Canal da Mancha. Mas antes da gente chegar, Paulo, e você contar ao telespectador esta façanha da travessia do Canal da Mancha, vamos entrar no gosto pela natação. Como é que ele surgiu, quem te influenciou, quem foram seus mestres? Então, a natação surgiu na minha vida com um sócio do papai, que era um lituano de 2 metros de altura, chamado Dr. Klaus. E ele me soltou nas águas de São Vicente, em 68. Quantos anos você tinha? Eu tinha 5 anos e meio. Pega o jacaré, deu a cambalhota, eu vi meu corpo rolar, feito uma bolinha,
e deslizei na onda e tive o prazer de deslizar na onda e senti meu corpo sobre o meio líquido. A partir daí, entrei numa academia de natação e aquela coisa como todo jovem que o pai não quer e a mãe não quer ver se afogar. Então, eu participava de campeonatos, participei aí, nadei contra o Corinthians, contra o Paineiras, contra o Paulistano, contra o... né? Contra e a favor de quê? E a favor do Clube Alto de Pinheiros, certo? Então era representante. E essas noções de ganhar e perder, essa questão da disciplina, da concentração, da hierarquia, do professor, o esporte ele te proporciona isso, né? Porque a gente perde muito mais do que ganha. E a perda é um sentimento de que onde eu errei, o que eu posso melhorar, aonde eu posso lapidar o meu nado. Será que a minha inclinação está legal, que eu estou abrindo muitos dedos? Será que eu não tenho que abaixar mais a cabeça para ter mais flutuabilidade? E comecei esse gosto, né? Então nadava, nossa, 1 quilômetro, meus treinos eram de 1 quilômetro, Rui. Eu já achava que eu estava morrendo, que eu estava com a língua para fora, as botas já não aguentava, né? Depois a gente vai fazendo outros treinos de 2 quilômetros, de 3 quilômetros, 4 quilômetros por dia, até chegar no cume, que foi o Canal da Mancha, onde eu treinava 10 quilômetros todo dia. Então você imagine você treinar, que tinha uma preparação, uma planilha, né? Meu técnico, o Igor. Era o Igor de Souza. Igor, né? De Souza, a quem eu reputo, uma das figuras mais incríveis. Ele me transformou verdadeiramente num atleta. É um cara sério, determinado. Só para o telespectador acompanhar, aí você não era mais fumante, né? Não, aí eu já tinha parado. Graças a Deus. Então o Igor começou a te orientar. O Igor começou a me orientar e os treinos dele tinha mais intensidade. O que é intensidade? É você trabalhar, digamos, a sua pegada na água, a sua sensibilidade na água. Então, as pessoas falam, pô, você vai nadar 5 quilômetros, que prazer você tem. Só que os 5, 10 quilômetros que a gente nadava, era assim, começava a aquecer com 3 quilômetros. Então fazia palmar, fazia perna, fazia com pé de pato, fazia com pranchinha, aquela de bater as pernas, para você trabalhar o educativo. E quando você tinha que dar os tiros, o que é tiro? É você dar 100 tiros de 100. Sabe lá o que é isso? 100 tiros de 100 é 10 quilômetros. Só que, pera um pouquinho, quantos anos tem o cara? O cara não tem 18 anos, nem 19, o cara está com 50 anos. Então, quer dizer, às vezes eu chegava em casa, Rui, chegava extenuado, chegava exausto, né? Parava aqui na pizzaria, conversava com um cliente, ele falava, puxa vida, você está com um aspecto tão cansado, você está doente? Eu falei, não, é que hoje eu nadei 10 quilômetros. Então, mas com que objetivo? Eu falei, não, eu tenho que treinar. Às vezes eu treinava à noite, de madrugada, na represa de Ibiúna. Para quem não sabe, mora em São Paulo, Ibiúna está a 69 quilômetros daqui. Eu saía da pizzaria às 10h30, chegava às 11h30 da noite, colocava meus carboidratos, minha água, e ia nadar da meia-noite ao meio-dia. Por que tudo isso? Para simular situações onde eu ia nadar no escuro, para trabalhar o medo, para trabalhar como administrar e monitorar o medo, né? Quer dizer, o medo existe, o medo da solidão, da imensidão e todos aqueles pensamentos fugidios que passam na cabeça de uma pessoa que está externamente desprotegida, mas com uma filosofia taoísta, você está protegido. Porque na minha cabeça eu tinha um monte de fatos, de histórias engraçadas que eu levava dentro de mim. Enquanto você nadava, a cabeça pensava e estimulava o organismo. Estimulava, exatamente. E quando vinha a dor, porque a dor acontece, a dor é um movimento repetitivo.
É um osso raspando contra o osso. É um músculo tensionando o outro músculo. Por isso que a gente, nadador ou gente que atleta de alta performance, precisa sempre ter boas massagistas. Isso é fundamental. Para quê? Para desembaralhar os músculos. Então, quer dizer, nadar é um prazer, mas nadar em longas distâncias é um prazer misturado com dor. E daí surgiu a ideia do Canal da Mancha. A ideia do Canal da Mancha surgiu quando, nessas provinhas de 2 quilômetros, 3 quilômetros, que o Igor de Souza organiza pelo nosso interior, pelas águas do estado de São Paulo, a gente vai descobrindo pessoas que fizeram o Canal da Mancha. Tem outras provas, que é o 14 bis. 14 bis é uma prova organizada pela Aeronáutica, foi a sua 75ª edição. A largada é em Vicente de Carvalho e a Aeronáutica, ela organiza, enche a chegada da maré, ela enche e você vai 2 horas a favor. Depois ela vem de Bertioga, vem água contra. Aí faz uma espécie de uma lavanderia. Esse percurso vai pela Ilha de Santo Amaro, denominada Guarujá. Essa prova são 25 quilômetros pelos mangues. E vários nadadores. 300 nadadores, vindos de todas as partes, toda sorte dos estados. A Marinha Brasileira organiza ambulância, os iates que estão ali naquele ancorados, não estão proibidos durante 10 horas, que é o tempo que os militares, é o prazo limite. Então aquilo foi um sininho que tocou no meu inconsciente. Falei, puxa vida, Rui, Canal da Mancha são 32 quilômetros em linha reta. Esse Bertioga são 25, puxa, 25 para 32 é um pulo, né? Beleza. Só que, minha gente, eu não estava contando com outros fatores. O Canal da Mancha é o maior tráfego de navios. A cada 4 minutos passa um petroleiro, vai para Ostende e para Bruxelas. São os 2 maiores portos, Ostende e Amsterdã, Bélgica e Holanda. Depois é muito comum você ver algas marinhas que passam assim. Toras de madeiras boiando, além de ser água turva e de baixa temperatura, ou seja, são 14 graus centígrados. Pra você ter uma ideia, numa academia a gente nada 30, 31 graus. Então você enfrentar baixas temperaturas, ondas e correntes que mudam de 3 em 3 horas, não é para qualquer um. E do seu lado apenas o barco com o seu treinador e com o juiz da prova. Exato. Para isso a gente tem que se inscrever na Channel Swimming Association, que fica sediado em Dover, Inglaterra. E aí você tem que marcar um barqueiro, que é um cara especialista em fazer esse cruze. E precisa ver se tem disponibilidade. Se você é o número 1, número 2 ou número 3. O que significa ser o número 1, número 2 e número 3? Número 1 é que você é o primeiro. Durante aquela janela, aquela semana, que tem o nip time, que as ondas estão mais baixas. As ondas variam de 3 a 5 metros. E tem algumas semanas no verão inglês. O que é verão inglês? É de julho a setembro. Eu fui na última semana da temporada. Para você ter uma ideia, Rui, a temporada ela tem 250 nadadores inscritos durante aquele ano, oriundos de mais de 50 diferentes países. E naquele ano de 2007, apenas 10% obteram o êxito, ou seja, de terminar a prova. Então o que acontece? As pessoas nadam com muita ansiedade,
e chega em 4, 5 horas, já estão exaustas e abortam a prova. Então, Paulo, antes de você pular no Canal da Mancha, vamos dar uma parada nesse bloco e no próximo bloco eu gostaria que você começasse contando o antes do pulo no Canal da Mancha. O que aconteceu? A tensão que você sentiu, os seus acompanhantes, como é que foi a noite que antecedeu o pulo no Canal da Mancha? O Diálogo Nacional hoje tem uma agradável conversa com o Paulo Maia, o primeiro brasileiro com mais de 50 anos que atravessou a nado o Canal da Mancha e também o Estreito de Gibraltar, posteriormente. O Paulo Maia escreveu o Diário de um Aquaman, auxiliado pelo jornalista Pir Marcondes, jornalista, publicitário, consultor e, mais do que tudo isso, amigo do Paulo Maia, né, Paulo? Na verdade, ele escreveu o prefácio. Então, junto, e outro prefácio do seu livro, tem dois, né? Tem um do Gustavo Borges também, então, que nós já vamos falar já do Gustavo. Mas, Paulo, nós falávamos agora do Canal da Mancha, os momentos que antecederam o seu mergulho. Quando você embarcou, quem financiou para você? Qual foi o custo desta aventura bem-sucedida? E o momento em que você entrou no hotel e os momentos que antecederam o seu pulo na água. Muito boa a sua pergunta, muito inteligente, Rui. Isso demonstra a sua perspicácia como jornalista que eu é, perdigueiro da informação e colecionador de amigos. Voltando, quem financiou isso daí? Eu bati de porta em porta atrás de patrocínio. Fui na Vivo, fui em grandes empresas, na Ford, como um humilde atleta, tentando passar a mensagem do cinquentão com saúde. Muitas pessoas me receberam bem, outras me jogaram em comitês que não vi o final dessa história. Quem é atleta pode compartilhar comigo essa longa caminhada que é o projeto atrás de um patrocinador. Na realidade, quem patrocinou mesmo foram os meus amigos. Eu fiz uma festa aqui na Mercato, eu tinha um patrocinador master aqui onde nós estamos. Vendi um convite, fiz uma festa baile, festa show, festa a R$80 com direito a vinho, chopes e show do Monsieur Gilbert, aquele cantor romântico dos anos 60, que cantou La Vie en Rose, cantou Carinhoso em francês, para deleite de alguns românticos que estavam até 40 anos de casado. Eu tive que levantar esse fundo e aí fomos para a Inglaterra, Igor e eu. Ficamos em Folkestone, uma cidadezinha de 40 mil habitantes, longe do buchicho, do centro nervoso dos nadadores, desses atletas do mundo inteiro que ficavam em Dover. Por que optamos lá? Porque é mais calmo. Eu ia nadar, fazer os treininhos, 40 minutos de manhã, 40 minutos à noite, para começar a climatização. Isso no mar, em águas salgadas. Em águas abertas, águas salgadas. E vendo a Inglaterra do outro lado, eu falava, puta, ali pertinho, aí tranquilo e tal. Fica uma semana só engordando. Eu tive que engordar 20 quilos para criar uma capa de gordura suficiente para suportar as baixas temperaturas do canal. E o meu técnico falava, não pense em nada. Ele não me deixava nem eu carregar carrinho de supermercado, nada.
Senão você vai machucar a panturrilha, não faça isso, não faça aquilo. Eu quero que você descanse. E nesse clima de tensão aqui, acordando de manhã, à tarde, à noite, pensando duplicata, as contas a pagar, clientes, fidelização de clientes, como planos estratégicos de marketing comercial, como é que a gente pode... Eu assim, me desliguei do Brasil, me desliguei da empresa e fiquei uma semana nesse estado em alfa, digamos assim. Mentalizando que ali era perto, que era tranquilo, que eu ia conseguir. Eu fiz uma... É importante você se ajudar com a cabeça. Quando a Marinha Inglesa, depois de 10 dias, falou, a gente ligava, "We can go today?" "No, Captain, it's not today." Aí eu parava e falei, quando é que a gente vai? Que a gente fica na expectativa da autorização da Guarda Costeira Inglesa. E essa tensão dá aquela dorzinha de barriga, Paulo? Olha, ela não deixa a gente dormir, porque uma coisa é você falar que vai, e que você vai acontecer, que vai dar tudo certo, e outra é que você pode ir de madrugada. Então a minha preocupação era uma besteira, era ir de madrugada, sair de madrugada. Eu queria ver o sol, queria fazer isso de dia, mas só você não pode escolher. Por isso os meus treinamentos de madrugada, para enfrentar o medo, para enfrentar o escuro, para sair daquela situação confortável, que é a piscina, onde não tem vento, onde não tem onda. Então, eu tinha que enfrentar lá atrás. Eu falei, vamos embora, se é assim. E aí passa o filme, né? Tudo que você passou na tua vida, o dinheiro empenhado, os patrocínios frustrados, os amigos solidários, né? Então vem tudo ali naquela hora. Aí não conseguia dormir. Às 4 horas da manhã a gente sai e fomos a pé até o barco em Folkestone. Aí de lá fomos a Dover e de lá às 6 horas e 30 minutos foi dada a largada. Aí eu só parei depois de... Como é que é essa largada? Você vai para o barco junto com quem? Quem te acompanhou no barco? Aí então, é preciso você ter um barqueiro, um piloto e um juiz inglês. Este que vai homologar o seu feito. A partir do momento que você está preparado, tem algumas regras que você não... Primeiro, você não pode encostar no barco em nenhum momento durante o percurso. Senão você está automaticamente desclassificado. Alimentação. Para-se de meia em meia hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, quanto tempo você quiser. Se quiser nadar de borboleta, de costas, dar piruetas, não tem problema nenhum. Se alimenta na água, né? Se alimenta na água sem encostar no barco. Então como é que é? É uma issa improvisada num cabo de vassoura, enrolado num papel crepom, que vem um copo e dentro um carboidrato, que eu bebo e tomo. E por que carboidrato líquido? Porque é glicose com frutose, isso que te dá energia para continuar. E só líquido? Líquido, às vezes castanhas, nozes. Há 10 horas eu comi pêssego, deliciosos e doces pêssegos que você mastiga, e por incrível que pareça, deu um pouco de dor nos ombros. Eu tive que tomar... Depois de 10 horas? Depois de 10 horas. Eu tive que tomar 10 horas nadando, hein, minha gente? É verdade, hein? Você imagine, 60 braçadas por minuto. Por hora, 3.600. 14 horas deu perto aí de 52 mil braçadas. Então é o giro do corpo, porque ele não é plano, né? Então às vezes você está nadando, você busca a água, às vezes você não engole o ar. Quer dizer, você busca o ar, você não engole o ar, você engole a água. Então isso deu muita azia. Daí o pêssego. Aí o pêssego, e depois, mais para frente, eu não aguentava mais nada de carboidrato, tive que tomar Coca-Cola. Isso, quer dizer, a alimentação é liberada?
Alimentação é liberada. Mas tem gente que toma que conhaque. No finalzinho eu tomei um conhaque, lógico, né? Que ninguém é de ferro, porque estava muito frio. E você não teve em nenhum momento vontade da pizza do mercado? Rapaz, eu estava sonhando com aquela pizza. Eu sonhava, eu falava, ai meu Deus do céu, que vontade, né? Porque depois de 10 horas, em 5 horas você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Você pensa nos teus amigos, pensa na tua vida, faz um flashback. Da 5ª à 10ª hora, você entra em depressão. Você fala, puxa vida, o que eu estou ganhando com isso tudo? $1 milhão, tanto esforço, puxando a água, vira para cá, vira para lá, respira para cá, respira para lá. Esse mar é meu, mas não é tão meu. Da 10ª hora até o final, você vira boto, golfinho, você é filho de boto e você meio que entra, como que por osmose, nessa linguagem chamada água. Aí você vai embora, você pode ir para... Pode ser 20, 30, 40 horas, você está, digamos, confortável nesse meio líquido. Mas enquanto nós estamos conversando aqui com o Paulo Maia, os telespectadores estão tendo a oportunidade de ver cenas do Paulo Maia atravessando o Canal da Mancha. E antes de encerrar esse bloco, o Paulo Maia está hoje oferecendo 5 exemplares do seu livro Diário de um Aquaman, livro esse onde ele narra detalhe por detalhe isso que ele agora está nos contando. E escrevam para o Diálogo Nacional, o endereço está aí na tela, comentem o programa de hoje e vamos torcer para que você seja um dos premiados. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer Paulo Maia. Paulo é dono da pizzaria Mercato, onde nós estamos aqui gravando o programa de hoje, e o primeiro brasileiro com mais de 50 anos que atravessou o Canal da Mancha. E depois ele também atravessou o Estreito de Gibraltar. Mas Paulo, durante a travessia do Canal da Mancha, você falava nas braçadas. Quem controlava as suas braçadas? Você ou o Igor, o seu técnico? Na verdade, tem todo um trabalho psicológico, né? Tem a pegada da água, tem a ondulação do corpo sobre a água, tem as correntes que são imperceptíveis, que passam por debaixo do seu corpo. Então, o controle é mais psicológico, né? Quer dizer, você está preparado, por isso que teve todo esse preparo, né? Eu tive um trabalho de fôlego, de transformação, depois de resistência, e quando chegou para fazer Gibraltar, porque Gibraltar nós esquecemos de falar. Minha gente, reza a mitologia grega que Hércules rasgou com seus próprios ombros e alargou o continente europeu do continente africano. E com isso ele fez o Mediterrâneo. Um dos cifrões da letra cifrada do dinheiro começa com H. E esse é o símbolo de Hércules, da força, do poder. Fazer Gibraltar também foi uma experiência muito interessante. Por que foi interessante? Eu não sabia que eu estava passando no meio de uma maternidade de golfinhos e baleias. Eu nunca tinha nadado perto de golfinhos e baleias. Num determinado momento, eu sinto uma insinuação de alguma coisa por debaixo do meu corpo. Não era o boto cor-de-rosa. Não era o boto cor-de-rosa. Na verdade, era um golfinho. E eu vi aquela parte que lembrava-se um tubarão. Eu parei, falei com o meu técnico, Igor, o que é isso? Nada, isso é golfinho. Eu falei, não acredito. Não é que era 1, 2, 3, era uma família de 250 golfinhos. Que brincavam, que pulavam, que faziam estripulias, meio que dando um show acrobático, por um lado. Por outro lado, me escoltando para longe. Tipo, o que você está fazendo aqui, seu intruso? Você sabe que os golfinhos são dotados de inteligência e razão,
E eles funcionam com sonar. E esse sonar, que eu fiz na época, eu fiz um documentário sobre o boto cor-de-rosa, por isso que eu estudei um pouco o golfinho. Eu tentei uma comunicação telepática com eles. Eu falei, vocês me permitam passar ao largo da maternidade, eu não vou atrapalhar vocês, mas eu preciso passar para o outro lado, me dá licença. Aí eu acho que eles fizeram um comitê entre eles. O fato é que eu, em vez de demorar 5 horas, eu demorei 7 horas e meia. Poxa. Então eu acho que eles me permitiram passar, mas não muito perto. Então eles meio que me escoltaram para longe e depois eu tive que corrigir a rota. Mas foi um prazer incomensurável. Agora, e no Canal da Mancha, quais foram os monstros que você se deparou ao longo das 12, 13 horas que você passou no Canal da Mancha? Olha, na verdade os monstros são criados e gerados pela nossa própria mente. O mundo, como dizia Oswald de Andrade, é para a gente olhar com olhos livres. E eu sempre olhei a vida com olhos livres. Os monstros criados foram: atenção, será que vai ser hoje ou amanhã ou depois? 2, será que eu vou suportar as baixas temperaturas do canal? 3, que razão eu vou ter para me justificar se eu não conseguir chegar? Então, você vai eliminando ao longo do percurso porque é o diabinho, né? É o tico e o teco, né? Então, se você conseguir limpar, fazer uma toalete dos maus pensamentos e você mentalizar as coisas boas, E aí é que entra, Paulo, o problema das braçadas. Quer dizer, tem momentos que a braçada, quer dizer, você desacelera e aí o seu técnico dá um urro e você acelera novamente? A importância do técnico é fundamental. Você tocou num assunto fundamental, porque ele fica te pilhando, te estimulando, dando mais ou menos um norte. Porque a tua referência, a gente não fica olhando para frente. Será que eu vou chegar? Será que eu não vou chegar? A gente olha a 2, 3 metros. Claro que eu dava uma fugidinha para saber, opa, será que nós estamos chegando ou não? Só que essa fugidinha no olhar, a gente pensa que vai chegar, que está muito perto, e a gente não tem ideia das correntes. E ele tem o controle das correntes, porque ele tem um GPS, sabe exatamente o ponto que a gente está e sabe as mudanças da corrente. Então, às vezes, eu tinha que nadar à esquerda da direção desejada, para que quando as ondas viessem, ela me jogasse à direita. E aí ele vai me corrigindo, teu cotovelo está muito alto, bate menos a perna, procura trabalhar mais a finalização das braçadas, faz o rolamento. Então, assim, ele fica te controlando e te animando, porque como ele é um nadador... E te alimentando também. E te alimentando, né? Então, assim, minha mãe estava presente, minha tia estava presente, ligaram de uma rádio famosa, a CBN ligou, etc. Foi o Milton Jung, Milton Jung, o grande Milton Jung, quero até mandar um abraço para o Milton, que foi fundamental durante essa entrevistou na água, através do Igor. Através do Igor, exatamente. E eu dei muita risada quando ele fez um comentário assim, que eu achei muito engraçado. Assim, ele falou no Dia Mundial, que foi no dia 22 de setembro, né? No Dia Mundial do Sem Carro, o empresário paulista Paulo Maia deixou seu patinete, sua prancha de surf, seu carrinho de rolemã na garagem, colocou um óculos, uma sunga e foi nadar. É o Dia Mundial do Sem Carro e foi até a Inglaterra para cruzar o Canal da Mancha. Muito criativo, Milton. Eu dei muita risada e talvez o humor tenha me aliviado nas dores que eu estava sentindo. Paulo, 13 horas e 50 minutos, você pisa em terra novamente. O que aconteceu com a sua cabeça, com o seu corpo, com o pessoal, com seus entes queridos que te cercavam? Eu lancei a campanha, Rui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu lancei a campanha que agora aproveito
para relançar no seu programa Diálogo Nacional, que é o TBC. Pessoal, tire a bunda da cadeira, mexa, vamos fazer alguma coisa. Vamos andar, a humanidade anda há 65 milhões de anos. Com o advento do automóvel, do celular, a gente ficou o bicho preguiça. Então a gente precisa circular, precisa movimentar essa história da nossa, essa máquina precisa ser alimentada. E para ser alimentada é o exercício. Então pode ser a caminhada, pode ser o corrinhar, pode ser o trote, o futebol, qualquer coisa. Isso vai significar plano de saúde mais barato, tá certo? E você está fazendo o quê? Um preventivo para a vida. Então eu recomendo a todos os nossos telespectadores aqui do Diálogo Nacional, que pega o Brasil inteiro, que tem uma audiência altamente qualificada, que são as melhores cabeças, devido à grade da escolha dos seus entrevistados, de que faça alguma coisa, Rui. As pessoas não podem ficar com a bunda no sofá e com a fumaça desse cigarro. E no Canal da Mancha, depois que você terminou, só para a gente fechar esta sua história bonita? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Você reconheceu as pessoas que estavam lá naquele momento? Eu agradeci meu técnico, né? Porque o Igor de Souza foi um cara fundamental, que nos momentos de queda, de depressão, ele levantou. Depois da 10ª hora, eu não sabia, ele começou psicologicamente: escuta, você vai ter que aumentar o ritmo, porque senão nós não vamos conseguir chegar, vai ter que mudar a maré. Eu fiquei tenso. Naquele momento eu falei, eu podia ter escapado. Que hora você terminou a última abraçada? Já era de manhã, à noite? A última abraçada foi às 8h30 da noite, em solo inglês, em solo francês. Escutando ruídos afora, eu vi uma movimentação, uma praia grande, assim. O Igor coloca um farolete aqui na minha... Ele me dá, eu coloco, depois colocou aqui atrás. O de trás, ele falou que não sei onde foi parar. Mas o da frente, ele estava filmando. Ele entrou num bote e eu cheguei praticamente a 200 metros da praia. E quando eu cheguei a 200 metros da praia, Rui, eu não sei, porque eu nadava 10 metros, me jogava para fora. Eu falei, não está rendendo, cala a boca, fica quieto. Aí ele, sabe? Aí cheguei, meu. Daí quando eu cheguei, peguei a bandeira do Brasil. Pisou aí. Pisei em solo direito francês e falei, porra, eu desejo essa chegada aos 40 milhões de brasileiros sedentários. Agradeci minha mãe por ela ter me colocado numa academia, a nossa querida Mercato. Aliás, convido todos vocês para vir saborear a pizza do Canal da Mancha, aquela que derrete na boca, que olha, crocante, maravilhosa. E agradeci a meu filho também, que me deu uma sobrevida, né? E agradeço a você também por essa oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar com os seus telespectadores esses momentos que a gente viveu, e convidar também para o pessoal, para reforçar o convite, para escrever e para poder receber o livro Diário de um Aquaman, que a gente narra um pouco de diário, um pouco de memórias, um pouco de reminiscências, uma experiência de vida, fala da origem do Canal da Mancha, dá uma localizada na Inglaterra, a importância dos esportes no mundo inglês, essas mudanças e transformações que eu passei de um excedentário a um atleta, da possibilidade de conciliar um empresário com um atleta, que, sabe, o Abílio Diniz é um exemplo, você tem o outro da UMAP também, que pega seu surf, ou seja... E você conhece as mulheres do Portal? Todas atletas? É mesmo? Fazem yoga, hidro, são realmente esportistas. E uma delas é a Nídia Altenfelder. A Nídia também é? Que maravilha! É isso aí, Paulo. Que legal, tá ótimo. Olha, Paulo, foi uma satisfação conversar com você, mostrar o que você vem fazendo, mostrar a sua epopeia, atravessando o Canal da Mancha, o único brasileiro com mais de 50 anos, o Estreito de Gibraltar e a missão
e o modo de vida. E o famoso TBC, que você queria que você repetisse para o telespectador. Pessoal, tirem a bunda da cadeira. A melhor coisa que você, telespectador, pode fazer é você dar uma chance para a sua saúde. Saúde e paz. Vem comigo. Parabéns, Paulo. Obrigado, Rui. Sucesso. Obrigado a todos nós. E até o nosso próximo programa. Aí, ó. Segura levantar. Parabéns, Paulo. Parabéns. Parabéns, parabéns. 50 anos, era um sedentário. A vida não começa aos 30, aos 20, nem aos 10. A vida começa todo dia. Eu dedico a todos os brasileiros sedentários. Mexa, corra, vamos fazer alguma coisa, minha gente.